os presbiterianos, né, eu ficava em pé na porta da igreja, né, recebendo as pessoas. Sim. Presbiteriano, mas já trajando como assembleiano. Só eu que ia de terno pra igreja, de gravata e tal. Não que eu seja contra quem não usa terno e gravata, mas, assim, a mudança Sim. foi muito radical. Sim. Assim, Deus trabalhou na minha vida, não que seja pecado a pessoa não usar terno e gravata, mas Deus me colocou dentro de um perfil, né? Que é o perfil de hoje. Esse Sim. perfil que eu tenho hoje. E eu me lembro que ali na porta do templo, certa feita, eu estava cultuando, né? O reverendo estava ministrando a palavra, tinha terminado o período de louvor, e eu me lembro que, em meio às orações, quando eu fechei os meus olhos, eu pude ver 3 cadeiras. Eu vi 3 cadeiras. E eu vi as cadeiras sendo elevadas, elas saíam do chão e elas ficavam entre o chão e a terra, essa cadeira. As 3 cadeiras. E uma cadeira sobressaía as demais. E eu pude, naquela noite, né, debaixo do temor de Deus que eu digo isso, com todo o temor que eu tenho de Deus. Até porque eu tenho uma carreira já, né, como pregador, construída pela misericórdia do Senhor. Sei que não sou como os demais pregadores, cada um tem o seu segmento, mas eu tenho andado com Deus, eu tenho contribuído no reino, e eu não preciso criar conversas para poder enganjar nada, Sim. nem para poder forçar alguma coisa. Não preciso disso. A verdade, ela prevalece. E eu me lembro que pude ver, Hugo, 3 cadeiras. E eu estava sentado em uma dessas cadeiras e eu via uma água batendo sobre a minha cabeça. E eu via uma cuia nas minhas mãos. Uma cuia. Um pedaço de coco com a cuia. E eu via essa água batida na minha cabeça, resfriava todo o meu corpo e as lágrimas caíam dentro daquela cuia. E uma voz me disse, aquela noite, na porta da igreja presbiteriana, a sua caminhada será com lágrimas. E o romper do teu chamado e o cumprimento de tudo que eu estou lhe prometendo será através do esforço. É por isso que quando eu sou atacado, né? Por isso que quando eu sou atacado por tomar alguma decisão, geralmente as pessoas quando são atacadas, elas tendem a recuar. Sim. Eu quando sou atacado, eu prevaleço, na verdade eu me fortaleço, né? Eu sei que o inimigo às vezes nos ataca para tentar nos desestabilizar. O Senhor me disse isso logo no início da minha trajetória. E sabe o que mais dói dentro de mim? É que a resistência aos níveis da promessa não é de quem não conhece a palavra. Quem resiste o nosso progredir, o nosso progresso, muitas das vezes é a irmandade. São os irmãos que não entendem o chamado que Deus tem com a gente. Mas uma coisa que muito me alegra o coração é que as pessoas não precisam entender o chamado. Elas têm que respeitar o chamado. É verdade. Entende? Porque quem tem que entender o seu chamado é você. E se você tem convicção de que Deus te chamou, né, as intempéries, as perseguições, né, as difamações, as palavras de baixo calão, porque tem pessoas que elas pensam que tem um zelo com a gente e esse zelo se torna idolatria. Tem gente que passa a idolatrar o pregador. Gente, pregador come, pregador paga imposto, pregador tem família, pregador precisa estudar, pregador precisa ter um trabalho secular também. Até porque a forma com que eu prego, né, a tendência são as portas fecharem. É verdade. A tendência são as portas fecharem. Não pensa você que se eu me envolver com qualquer um outro segmento, eu vou parar de pregar. Até porque eu não preciso provar isso pra ninguém. Quem me conhece sabe como é a minha conduta como pregador, como homem de Deus. Mas uma coisa eu sei, que daqui a pouco os recursos vão diminuir muito mais. Porque a verdade, ela espanta a gente. A verdade espanta empresários adúlteros. A verdade espanta jogadores bêbados que gostam de ofertar e dizimar para aqueles que fecham os olhos para suas práticas pecaminosas. É verdade. A verdade espanta filhos de empresários que têm uma vida dupla, uma vida errante, entendeu? Então, um tipo de pregador como eu, pessoas que verbalizam igual o João Juarez, a tendência é ir pro deserto, ser como uma cana agitada. Mas vamos continuar aqui. O que acontece? Então o Senhor já me havia dito antes, né, que haveria essa dificuldade, essa resistência, né? Mas meio essa resistência nós vamos continuar, né, indo atrás daquilo que Deus, o Senhor, nos prometeu.